Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por favor, eu peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Quinta-feira, 5 de janeiro. Álvaro e Ariadna veem Tadeu. Dino corre para longe e Tadeu vai atrás dele. Ariadna diz a Álvaro que vai falar com o filho e explicar tudo para ele, antes que ele fale com os outros. Lino se lembra de quando violentou Regina, Yara e uma outra mulher. Ariadna encontra o filho e pergunta o que ele viu. Tadeu diz: vi você e o tio Álvaro se beijando. Ariadna diz ao filho que o que ele viu entre o tio e ela, eles não fizeram com a intenção de machucar ninguém, mas só porque se amam de verdade. Eduardo se aproxima deles. Ariadna chama Tadeu para dormir e então ele diz ao pai: sabe o que a minha mãe estava fazendo aqui fora? Ela estava procurando Dino, mas nós não sabemos onde ele se escondeu. Eduardo chama Tadeu para procurar Dino. Os dois saem, deixando Ariadna apreensiva. Bárbara insiste em dizer que Ariadna deveria voltar com Eduardo, porque Tadeu tem uma condição especial e precisa da segurança de uma família unida. Olga diz a Álvaro que Bárbara tem razão, que Ariadna e Eduardo deveriam pensar primeiro no Tadeu e que a Ariadna está sendo super egoísta. Irritado, Álvaro pergunta se Olga não entendeu que é impossível forçar alguém a amar outra pessoa somente porque é o melhor para a família. Tadeu pergunta à mãe por que ela não pode estar com seu tio Álvaro se o ama tanto. Ariadna diz que o tio dele não pode ficar com ela, porque às vezes eles sacrificam a sua felicidade para estarem com seus filhos. Ariadna diz a Tadeu que ele é o mais importante para ela, mas o pai dele só pode ser amigo dela. Ariadna pede para Tadeu não contar para ninguém o que viu. Tadeu diz: e se perguntarem? Ariadna diz que se perguntarem para ele, ele não precisa mentir, pois não tem por que dizer mentiras. Lino entra na casa de Bárbara e vai até o quarto de Ariadna. Ele encontra as agendas de Joaquim, pega uma e sai da casa sem que o vejam. Álvaro envia uma mensagem para Ariadna perguntando como Tadeu e ela estão. Ariadna diz que até o momento Tadeu está tranquilo e ela espera que ele continue assim. Álvaro diz a Ariadna que decidiu terminar com a Olga porque não faz sentido tentar voltar a se apaixonar, porque já não sente e nem sentirá nada por ela. Lino fica furioso por não encontrar o que precisa na agenda. O médico diz a Linda que nos exames que fizeram nela encontraram tranquilizantes. Linda fica surpresa. Ariadna diz a Eduardo que não vai deixar que ele use o Tadeu de pretexto para se aproximar dela e pergunta se ele não se dá conta de que o filho dela é a única razão para que ela o suporte. Álvaro coloca um fim em sua relação com Olga. Ele diz que não a ama e que vai arrumar suas malas para sair da casa dela. Olga não aceita o rompimento e diz que se ele cruzar aquela porta, pode esquecer dela, mas também da filha dele. Lino e Bárbara jantam em um restaurante e ele pergunta se ela não acha que é um bom momento para falarem à família dela sobre eles. Álvaro deixa claro para Olga que já tomou uma decisão e isso não vai mudar. Na hora de pagar a conta do restaurante, Lino finge que esqueceu a carteira e Bárbara diz que ele não precisa se preocupar, porque ela vai pagar. Ariadna percebe que está faltando uma das agendas de Joaquim e se pergunta quem pode ter pegado. Álvaro envia uma mensagem para Ariadna dizendo que já terminou com Olga e eles marcam de se encontrarem no dia seguinte no apartamento dele. Sem vergonha, Eduardo Linguição Nojento diz a Esteves que ter a Ariadna comendo na sua mão e junto a ele não quer dizer que de vez em quando ele não vai dar suas escapadas. Pela manhã, Olga tenta fazer Álvaro desistir de sair de casa, mas ele não cede. Diz que haverá no escritório, onde espera que ela conduza tudo com profissionalismo e maturidade, ainda que ele também vai entender se ela decidir não seguir com a sociedade. Gael se sai muito bem em sua entrevista por videochamada para a Trend Media. Eduardo leva a Ariadna a um apartamento e diz que está pensando em comprá-lo para os três, para que ela, Tadeu e ele vivam ali, como sonharam tantas vezes. Olga diz a Lorena que nem morta vai permitir que Álvaro e Ariadna fiquem juntos.
Ariadna diz a Eduardo que já não é mais a mulher que deixava tudo por ele e pergunta por que ele não aceita de uma vez por todas, que não importa o que ele faça, ela jamais vai voltar com ele. Olga segue Álvaro até o apartamento dele. João é entrevistado pela Trend Media e deixa Gael mal. João diz ao entrevistador que Gael está desesperado para ir para os Estados Unidos porque quer deixar de ser pobre, levar a sua namorada e os filhos dela também para lá. Olga vê quando Ariadna chega ao apartamento de Álvaro. Álvaro diz a Ariadna que é muito importante para ele saber se ela está disposta a que os dois voltem, porque ele está morrendo por estar com ela. Álvaro diz que se eles voltarem, vão enfrentar a família e pergunta se ela correria esse risco. Ariadna diz que é claro, que ele é o homem que ela ama. Olga liga para Bárbara, diz que precisa da ajuda dela e é algo urgente. Álvaro e Ariadna se beijam e trocam carícias. Nesse momento, Olga e Bárbara entram no apartamento de Álvaro, flagrando ele e Ariadna juntos.